Esther, e foi uma série muito abençoada para a glória de Deus. Pelo menos falou muito comigo, eu creio que também tenha falado com os irmãos. Então nós vamos ler o último capítulo, Esther, capítulo 10. Abra sua Bíblia para que você faça essa leitura comigo, todos os irmãos juntos lendo a palavra do Senhor. Esther, capítulo 10. O título da nossa mensagem é Vivendo no Reino da Pérsia. Vivendo no Reino da Pérsia. Vamos ficar em pé mais uma vez, vamos colocar em pé e vamos ler juntos Esther capítulo 10, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Deus, louvamos o teu nome. Pedimos ao teu Espírito Santo que use a vida do teu servo para trazer a mensagem e que o Senhor abençoe cada um aqui, que seja edificado, cada um que acompanha a transmissão e esse vídeo, que seja edificado pela tua palavra. Nós clamamos a ti em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Meus irmãos, nós vimos aqui, nesse livro de Esther, um livro que mostra sobre um reino, e existem reinos, mas existe o reino. Um livro que mostrou sobre o rei, Xerxes. Existe o rei, existe reis nesse mundo, mas existe o rei. O rei. E nós vemos agora aqui no capítulo 10, o capítulo 10 nos mostrando assim, tão poucos versículos, 3 versículos apenas. 3 versículos, nos mostrando assim como vivemos no reino da Pérsia. Depois de tudo que nós passamos em Esther, depois de entender que Esther foi um livro, e é um livro baseado ali na história, que conta a história do povo de Israel, aquele povo que ficou na Pérsia, que não voltou para Jerusalém para a construção do templo e dos muros, mas ficou na Pérsia. Nós vemos aqui o rei Assuero, que foi o rei daquela época, um rei que não era crente, não é? Era ímpio. Mas a gente vê em todo o livro assim, a mão de Deus guiando toda a história. Nós vimos que esse livro motiva o povo de Deus, mesmo sob o governo ímpio, a obedecer, a ter coragem, a ter uma vida piedosa, a crer na providência de Deus que dirige todas as coisas. Nós vimos aqui neste livro que Deus assegura de forma soberana que todos aqueles que tentam fazer mal ao povo de Deus, esses é que sofrem, esses que são destruídos. E nós vimos aqui a história, começando pelo rei Xerxes, que tinha toda uma ostentação naquele reino. E ele, pela sua ostentação, acabou perdendo a rainha Vasti. Escolheu outra no lugar dela, que foi exatamente Esther, do povo de Deus, pela mão poderosa do Senhor, guiando a história. E com ela foi Mordecai. Mordecai foi usado por Deus. Nós vimos no livro de Esther como Deus usou a vida de Mordecai e de Esther para abençoar, para salvar o seu povo. Nós vimos os inimigos, e aqui Amã em especial se levantando contra o povo de Deus e querendo matar, e conseguiu assinar um decreto onde destruiria totalmente os judeus em determinado dia. Contudo, vimos também Deus abençoando Esther, Mordecai, que levaram ao rei essa história, essa trama. E Esther especialmente contou que o próprio Amã estava tramando contra o povo dela. E o rei, então, se levantou contra Amã e destruiu Amã. Mandou enforcar Amã na própria forca que ele havia construído para destruir Mordecai. E ele aprovou uma nova lei, um novo decreto, onde todo o povo de Israel, todo o povo judeu podia se defender naquele dia, onde os inimigos se levantariam contra eles. E nós vimos que naquele dia, quando chegou, foi 1 ano de espera, aquele dia chegou. E todos que se levantaram contra Israel, contra o judeu, sofreram, morreram. Esses foram destruídos.
todos que se levantaram contra os judeus receberam um contra-ataque, foram mortos. E assim os judeus foram libertados. E aquele dia foi marcado como o dia onde a sorte foi virada. O dia de Pur, o dia de sorte. E foi celebrado em todo Israel, e até hoje em Israel. Esse dia é lembrado, é uma das datas principais lá daquela nação. O dia que a sorte mudou para os judeus. E agora no finalzinho, nós vemos aqui o rei Xerxes. O que ele fez aí? Ele impôs tributos. Depois que tudo aquilo ali passou, ele veio com tributos, colocou a mão pesada sobre o povo, sobre o império de novo, incluindo todas as regiões que estavam ali perto de Suzã, as regiões de longe, todas as terras, todas as províncias que estavam sob o seu reino. E o texto também nos mostrou que foi registrado tudo isso. As realizações, não só do rei, mas aqui o texto também traz de Mordecai, foram registradas. Foram registradas não apenas no livro de Esther, mas nos outros livros. Olha que o texto diz assim, no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. Então essa história foi conhecida também em outros livros. E o judeu Mordecai ocupou o cargo mais alto do reino, apenas debaixo de Xerxes. E ele era muito importante entre os judeus, foi reconhecido entre os judeus. Todos o tiveram em alta consideração, porque ele sempre trabalhou e continuou a trabalhar pelo bem-estar do seu povo, para que houvesse prosperidade entre os seus descendentes. O que esse texto está nos dizendo? A proposição desse texto, meus irmãos, é que nesse mundo o povo de Deus vive entre o já e o ainda não. Vamos dizer isso? Nesse mundo, o povo de Deus vive entre o já e o ainda não. Qual é a realidade, então, da vida do crente nesse mundo? Segundo o texto, 3 realidades nós vamos trazer aqui. A primeira é que nesse mundo o povo sofre as pressões dessa terra, continua sofrendo as pressões dessa terra. Vamos ler o versículo 1 juntos? Diz assim: depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Depois de tudo que aconteceu, depois de toda a história, depois que o judeu foi salvo, e agora fala, estamos livres, não é? Mas ele ainda estava ali no reino da Pérsia, ele ainda vivia sob a direção de um governante ímpio, ele estava ali. Após aquela maravilhosa salvação que eles tiveram, o rei Assuero fez o quê? Ele pesou a mão com tributos sobre a terra. Quer dizer que o povo ainda estava sofrendo pressões do mundo, dos interesses mundanos, dos interesses dos homens. O imperador ali ainda era o rei Xerxes ou Assuero. Era ele. Ele não pertencia ao povo de Deus, mas ele ainda governava aquele reino. E naquele reino havia judeus. Muitos moravam ali e sofreram com isso. Não é? Segundo Joyce Baldwin, a simples declaração que o rei Assuero impôs tributo, que é o que diz aí, ela tem muitos significados. Ela poderia ser uma taxação monetária, em moeda, em espécie, não é? Ou em bens, ou em produtos produzidos na terra, não é? Poderia também ser o recrutamento para trabalho escravo. Poderia ser tudo isso. Então, a necessidade de contribuir com esses suprimentos que o rei recebia, porque o rei era bancado pelo povo, não é? Então, ele pesou a mão. Alguns historiadores dizem que, nesse momento, a Pérsia entrou em outras milícias, em outras guerras importantes, e o rei teve que pedir muito recurso, precisava de muito recurso para manter a sua estratégia militar. Então, o povo foi forçado ali. O fardo veio sobre o povo, foi pesado sobre o povo, não é? O fato de que ele pesou a mão sobre todos os habitantes do reino incluía o povo de Deus, que estava ali no meio. Eles não estavam livres de sofrer isso. Então, sobre a terra, ou seja, quando o texto fala sobre a terra, sobre aquela capital ali perto de Suzã,
sobre aquela região, vamos dizer, talvez até aquele continente todo ali no Oriente Médio, mas também ele era imperador sobre várias províncias que iam além mar, então sobre as terras que estavam fora daquela região, daquele continente, daquela região terrena, além do mar, em outras regiões, ou seja, sobre as 127 províncias, ele impôs tributos, e os habitantes do império continuaram então sofrendo pressões de um governo autoritário. Caros irmãos, hoje o crente continua vivendo neste mundo. É o ainda não. Nós continuamos aqui, não? Continuamos nessa terra. E decisões de governos afetam, de uma certa forma, o povo de Deus. Pois nós estamos aqui dessa terra, nós não somos dessa terra, mas estamos aqui. Sofremos ainda pressões de governo, principalmente de governos ímpios. Governos continuam arrecadando, avançando na sua sanha autoritária em todo o mundo, para arrecadar mais. Sempre tem uma desculpa para arrecadar mais. Não é? São as mais diversas possíveis. O fato é que o povo continua sendo influenciado por este mundo. Não apenas os tributos, mas muitos governantes levantam leis que oprimem. Muitos governantes levantam taxações, tributos, contribuições, obrigações. Não só isso, mas às vezes prestações. Um monte de informação que você tem que passar. É como se fosse realmente um aprisionamento, não é? Além dessas questões, o sistema mundano ele pressiona o cidadão comum, mas também pressiona o cidadão da pátria celestial. O sistema quer impor uma forma de viver sem Deus. Como se o governante fosse o Deus. Apocalipse mostra, nós estamos pregando Apocalipse no Cascata, eu e o pastor Marcelo, e Apocalipse mostra duas bestas dos últimos dias. Uma delas é a falsa religião, a outra é o Estado anticristão, o Estado que oprime o cristão. Esse é o ainda não, meus irmãos. Nós ainda estamos neste mundo, ainda não, nós somos salvos, já fomos salvos, mas ainda estamos aqui e sofremos as pressões desse mundo, seja elas quais forem. Prosseguindo, em segundo lugar, a realidade aqui é de que a história do Salvador é real. Vamos dizer isso? A realidade de que a história do Salvador é real. A realidade de que a história do Salvador... Olha o versículo 2. Leia comigo o versículo 2. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Então, o texto nos diz que todos os grandes atos ali foram registrados. E também os de Mordecai. Além do livro de Esther, que nós lemos e está na palavra de Deus, na Bíblia, a história foi registrada nos livros da Média e da Pérsia. E Mordecai, que era um judeu ali no meio, ele não foi apenas um rei, então, para o judeu, ou vamos dizer assim, o segundo no império que servia aos judeus. Ele era o segundo para todo o império. E ele foi destacado na história da Média e da Pérsia. Ele foi valorizado tanto por seu povo, quanto por todo o império. E foi um registro completo de tudo que ele fez, da grandeza das decisões e da força que ele teve naquele império. Baldwin diz que, ele comenta assim, miraculosamente, o poder que estava por trás do trono desse poderoso império era um judeu. E, portanto, embora isso não seja expresso, um homem que temia a Deus e se posicionava em favor da justiça e do direito dos negócios do Estado estava ali. Ah, meus irmãos, que maravilha. Por quê? Porque hoje nós temos um relato na história de que nós tivemos também um judeu que mudou a história. Nós tivemos um judeu que mudou a história. Nós nos remetemos a um outro milagre, ao milagre de Jesus Cristo, que nasceu nessa terra, que veio a este mundo, veio
ao império persa, vamos dizer assim, ou ao império secular. Ele veio neste mundo, Jesus Cristo, o registro da sua vinda a esse mundo, da sua obra na redenção, está registrado nas palavras santas, nas Escrituras Sagradas, inspiradas pelo Espírito Santo. Além disso, esse relato histórico de Jesus está em toda parte. Em toda parte. O registro é bíblico, mas também é extra-bíblico, em várias histórias, em vários livros. A história, meus irmãos, com a chegada de Cristo, com a vinda de Cristo, teve uma mudança total. Tanto que até os anos, não é? Nós estamos no ano de 2023, não é isso? 2023, depois de Cristo. Então nós tivemos a história antes de Cristo, depois de Cristo. O seu registro está em todos os lugares. Tem um jornalista que chama Lee Strobel. Ele era ateu. E a mulher dele converteu. E ele não concordava com aquilo. Não aceitava aquilo. E ele falou, então, já que eu vou usar as minhas habilidades jornalísticas, e vou pesquisar sobre esse tal de Jesus, para mostrar que não é verdade. Mas o que aconteceu? Ele deixou a Bíblia de lado e foi pesquisar outros livros da história, conversar com outras pessoas, fazer várias entrevistas, aprofundar. E cada vez que ele estudava e lia e procurava os relatos históricos, ele se convencia de que era verdade, que não tinha como falar que não era verdade. E ele se converteu então. Meus irmãos, nenhum estudo sério conseguirá dizer que Jesus foi uma lenda, pois Jesus é real. Glória a Deus. Jesus é real. Ele foi real e ele é real. Ele nasceu como homem nessa terra. Teve um ministério trazendo o evangelho da salvação. Ele foi morto naquela cruz injustamente para pagar os pecados de todo o seu povo, para trazer o bem-estar ao seu povo. Ele ressuscitou, foi assunto aos céus. E esses relatos são feitos em uma enormidade de textos históricos. A vida de Jesus é real, o seu poder é real, a sua grandeza é real e tudo está registrado. Glória a Deus. A realidade, a história mostra que Jesus é real. Em terceiro lugar, meus irmãos, prosseguindo, a realidade de que o Salvador trabalhou para a prosperidade do seu povo. Vamos dizer isso? A realidade de que o Salvador trabalhou para a prosperidade do seu povo. Leia comigo o versículo 3. Nos diz assim o versículo 3. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois de Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Então o texto aqui nos diz que Mordecai foi o segundo depois de Assuero. Apesar de Assuero ser um rei pagão, ele era o maior imperador do mundo naquela época. Seu nome significava leão-rei, governante de heróis. E do lado dele estava Mordecai, que foi o homem mais poderoso na terra depois de Assuero, não é? Ele procurou a prosperidade do povo, do judeu, a paz do judeu, aqueles que eram da sua raça, como diz aqui o texto. E essa palavra prosperidade, aqui é salom, que pode significar paz, prosperidade de toda sorte, saúde, segurança, abundância material e bons relacionamentos. Tudo isso nessa palavra. E Baldwin comenta o seguinte: ao fazer desses objetivos o seu alvo, ou seja, de buscar a prosperidade do seu povo, ele também abençoou todo o império, porque a forma como ele colocava as coisas assegurava que existia prosperidade para todos os outros países também. Todos, como um todo, foram beneficiados. Então ele buscou o bem-estar do seu povo e com isso também abençoou as outras nações. Era possível dar paz ao seu povo e também dando paz às outras nações.
Então Mordecai foi grande, estimado entre os seus irmãos. Que bênção, meus irmãos. Hoje, nós vemos a história de Mordecai e pensamos, inevitavelmente, em Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo recebeu toda a autoridade, muito maior que Mordecai. Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra. Tudo está sob o domínio dele. Ele controla tudo. Ele não é o leão herói, como Assuero. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. O seu poder não é apenas no reino dessa terra. Ele tem o poder sobre todos os reinos. Ele tem poder sobre todo o universo. Ele dirige tudo com sua autoridade e o seu poder. Mesmo assim, meus irmãos, ele deixou a sua glória, se humilhou para trazer paz ao seu povo. Por que a igreja tem paz? Por que nós podemos ter paz, prosperidade, paz, e principalmente a paz aqui com Deus? Por causa de Cristo Jesus. Porque antes nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos pecadores, ainda somos, pois estamos vivendo entre o já e o ainda não. Já somos salvos, mas ainda estamos aqui nessa terra. Mas já somos salvos. Por causa da obra de Cristo, que veio a esse mundo e se entregou por nós. E Ele trabalhou assim, dessa forma, para trazer a paz, para trazer o bem-estar ao seu povo. E um bem-estar não temporário, mas um bem-estar eterno. Eterno. Então, o seu povo vive então aqui entre o já e o ainda não. Vivemos neste mundo, mas já sabemos que somos salvos. Trabalhamos neste mundo para manter o nosso dia a dia, não é? Mas sabemos que Deus já garantiu a eternidade, a vida eterna. Trabalhamos para ter o alimento aqui material, mas sabemos que Deus já nos deu o alimento espiritual por toda a eternidade. Cristo já trouxe paz à sua igreja. Cristo já trouxe prosperidade espiritual. O seu povo já reina com Ele nas regiões celestiais. Paulo diz isso. Mesmo vivendo fisicamente na casa secular, na casa da Pérsia, neste mundo secular, nós já reinamos com Cristo nas regiões celestiais. É por isso que o pastor Marcelo gosta de dizer, toda vez que ele vai orar, vai trazer a bênção apostólica, ele gosta de dizer, o povo mais feliz, então dá um sorriso. Você é o povo mais feliz dessa terra. Mas não só dessa terra, e da terra vindoura. Aleluia! Concluindo então, o crente vive neste mundo secular, sob as pressões desse mundo, sob as pressões mundanas, sujeito a essas pressões, mas conhecendo que a história de Cristo é real, é verdadeira, a história do Evangelho é verdadeira e é a realidade que nós acreditamos e somos então confiantes nessa obra redentora de Jesus Cristo. Aleluia! Eu queria nessa conclusão, meus irmãos, trazer uma citação do Emílio Garófalo Neto, tem um livro sobre Esther, muito interessante o livro, se você quiser depois lê-lo. E ele traz uma citação que eu achei muito boa, no final do livro, quase no final, e eu vou citá-la, porque ele fala assim, olha, como viver na casa secular em que fomos colocados por Deus para viver? Como a gente fica? Sendo cristãos, brasileiros e sendo expostos o tempo todo à imoralidade do carnaval, dos programas de televisão, às pressões públicas pela aceitação de padrão de comportamento sexual contrário aos mandamentos de Deus, às pressões para a normalização do assassinato de bebês, vivendo diante de tanta gente poderosa que chama o mal de bem e o bem de mal. Como fica? Com violência terrível nas nossas cidades e desesperança em toda parte, como a gente fica? Como viveremos sendo cristãos, vivendo em países onde a nossa liberdade é severamente limitada, onde não podemos falar de Cristo em público, nem carregar Bíblias,
ou nos reunimos com tranquilidade para adorar, onde a sombra do comunismo, do islamismo, do hinduísmo, ou seja, do que for, nos fazem esconder em casa, fechar as janelas, disfarçar os sorrisos e ter de usar códigos? Como a gente fica? Sendo cristãos que vivem na Europa e veem o cristianismo nominal que não vale de nada, vendo a islamização do Ocidente, vendo as pautas secularistas dominando e homens acovardados falhando em defender as mulheres, vendo a herança cultural se esvaindo. Como a gente fica? Sendo cristãos em regiões onde a igreja cresce muito, porém frequentemente de forma nada saudável teologicamente. É assim em boa parte da América do Sul, da África. A mistura com religiões pagãs. E muita teologia da prosperidade. Tanta coisa boa acontecendo, mas vem junto com coisa estranha. Como a gente fica? Sendo cristãos na universidade, onde há zombarias e perversões em toda parte. Como a gente fica? Sendo cristãos nas repartições públicas e em empresas privadas, onde todo mundo apronta de tudo. E se você não apronta, você não é confiável. Como a gente fica? Aqui na casa da Pérsia secular, aqui nessa terra exilada, onde Deus nos colocou por causa dos pecados de nossos antepassados mais antigos. Como a gente fica? Sabendo que um dia teremos nova terra, mas ainda não. Como a gente vive, lembrando que Deus está levando o seu povo a um lugar de triunfo nele e nos dará descanso de todos os nossos inimigos. Como fica? Como viveremos? Aplicações. Viveremos, em primeiro lugar, perseverantes na fé. Como crentes no mundo caído, permaneceremos na fé. Nos agarraremos nessa fé. Não esperemos que a terra vire o céu, isso não vai acontecer antes da volta de Cristo. Nós nos apegaremos à fé. O mundo continuará com as suas dificuldades, com as suas pressões, com os seus erros, com as suas investidas contra o cristão. Nós nos apegaremos à fé. É nesse ambiente que Jesus nos convida a confiar nele dia após dia. Matthew Henry diz que se vivemos pela fé em Cristo, seremos ativos, conforme a habilidade e as oportunidades que Ele nos dá, faremos isso para a glória dEle, e os melhores interesses dos homens e a nossa fé, se a nossa fé for genuína, agirá por amor. Devemos esperar com fé, em oração, de forma segura em Cristo. A nossa salvação nos é assegurada por Jesus Cristo. Nos apegaremos à fé. Em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Viveremos esperando o nosso reino, o novo reino, o reino celestial. Esse mundo tem as pressões, as dificuldades, Em segundo lugar, viveremos esperando o novo reino. Estamos aqui, mas nossa casa não é essa casa secular, não é a casa da Pérsia. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus Cristo fez a obra da redenção em nossas vidas, e o nosso coração já é transformado. O nosso espírito já está se aproximando do Senhor dia após dia, Ele vive em nós. Somos embaixadores aqui nessa terra, esperamos a terra futura. Um reino que não terá mais um imposto justo, não terá uma opressão, será um reino de glória, onde os seus súditos reinarão com Ele. E Jesus Cristo nos espera na cidade celestial, na casa celestial, na cidade santa, na Jerusalém que vai descer do céu. Lá o povo de Deus não será mais perseguido e não terá mais receio de morte, mas terá vida abundante e vida eterna. Lá haverá prosperidade, haverá paz, alegria, vida plena e vida perene.
Em terceiro, como viveremos? Aqui, nesse século, com os princípios desse reino que virá. Nós vivemos aqui com os princípios do reino que virá. Os princípios bíblicos são princípios excelentes. Excelentes para o mundo vindouro e também para o mundo aqui que vivemos. Uma nação que segue os princípios bíblicos para nortear a sua política, a sua economia, as suas leis, certamente será próspera. Nós já vimos isso acontecer com várias nações do mundo. Genebra, que se tornou Suíça, é um exemplo. Os Estados Unidos também, com os puritanos que tiveram lá, um exemplo. Baldwin diz que, através da derrota das más intenções de Amã, todo o império entrara em uma era de paz e bem-estar, abençoado através dos princípios agora que vinham desde as promessas de Abraão, que seria bênção para todas as terras. Assim também a nossa casa aqui, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente de estudo, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, podem ser abençoados com os princípios bíblicos aqui, vivendo nessa terra. Viveremos seguindo, então, esses princípios em todas as esferas da nossa vida, confiando que essa é a verdade, essa é a realidade de Deus para nós. Somos embaixadores do Senhor nessa terra. Portanto, vivamos com os princípios do reino eterno, esperando a concretização gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que nos levará para viver no reino vindouro e futuro. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche teus olhos. Clame a Deus. Vamos orar, buscando a presença do Senhor em nossas vidas. Ó Deus, te louvamos por essa caminhada que tivemos aqui em Esther, esse livro que falou tanto às nossas vidas e nos indica como